Fala galera do canal Papo de Alvinegro, tenho três notícias para dar para vocês em relação ao nosso Fogão. Primeira notícia é que o Botafogo deve ir mesmo com todo o time de base para enfrentar o Sampaio Corrêa amanhã, e é na casa do Sampaio Corrêa. Eu acho até bom, de certa forma, porque a gente preserva os jogadores para jogar num campo decente. A gente viu o problema que foi jogar no Luz Brasileiro, que estava com assim, um gramado irregular. O próprio gramado do Boa Vista de Saquarema também está muito irregular. Então, assim, a gente precisa resguardar nossos jogadores. A gente perdeu o Bastos ano passado por conta disso. Só que eu acho que o Botafogo tem que pensar em quem que ele vai levar, porque a gente passou para as quartas de final da Copinha, agora, né, na tarde desse sábado. Seria interessante a gente escalar alguns jogadores sub-20, como o Barreira, como o Montoro, no jogo contra o São Paulo, que esse sim vai ser um jogo um pouco mais difícil. E se o Botafogo tem pretensão de conquistar esse título, que é inédito, eu acho que seria interessante a gente mensurar quem que a gente vai levar para o jogo do Sampaio Corrêa. E as outras duas notícias em relação ao Arthur Cabral, que o Al-Wasli foi o time que se interessou por ele, além do Torino, mas fez uma proposta abaixo, de 11 milhões de euros. Então o Botafogo não deve aceitar essa proposta, já que negou do Torino e queria um pouco mais de dinheiro. E o David Ricardo também segue sendo alvo do Torino e ele prefere ir para o Torino, e provavelmente essa proposta, a nova proposta, deve aumentar para casa dos 9 milhões. Aí sim o Botafogo pode fechar o negócio, alertando ao que eu falei ontem, que entre Dinamo de Moscou e Botafogo estava tudo certo, mas quem estava travando era o David Ricardo. Então ele deve ter influência nessas negociações, e se o Torino de fato mandar uma proposta um pouco mais sedutora, o Botafogo deve sim negociar o atleta. Valeu! Fala galera do canal Papo de Alvinegro, tenho três notícias para dar para vocês em relação ao nosso Fogão. Primeira notícia é que o Botafogo deve ir mesmo com todo o time de base para enfrentar o Sampaio Corrêa amanhã, e é na casa do Sampaio Corrêa. Eu acho até bom, de certa forma, porque a gente preserva os jogadores para jogar num campo decente. A gente viu o problema que foi jogar no Luz Brasileiro, que estava com assim, um gramado irregular. O próprio gramado do Boa Vista de Saquarema também está muito irregular. Então, assim, a gente precisa resguardar nossos jogadores. A gente perdeu o Bastos ano passado por conta disso. Só que eu acho que o Botafogo tem que pensar em quem que ele vai levar, porque a gente passou para as quartas de final da Copinha, agora, né, na tarde desse sábado. Seria interessante a gente escalar alguns jogadores sub-20, como o Barreira, como o Montoro, no jogo contra o São Paulo, que esse sim vai ser um jogo um pouco mais difícil. E se o Botafogo tem pretensão de conquistar esse título, que é inédito, eu acho que seria interessante a gente mensurar quem que a gente vai levar para o jogo do Sampaio Corrêa. E as outras duas notícias em